Fala aí, pessoal, boa noite. Vamos aí começar aí mais uma transmissão aí de direito tributário, né? Na verdade é meio direito tributário, meio legislação tributária municipal. Aqui a gente vai tratar bastante de progressividades aí, dos impostos reais, que muitos deles são impostos, né, municipais. Tem o ITCMD, grande Felipe, Reinaldo, Rita, né, membros aí do nosso grupo de estudos aí de direito tributário no WhatsApp. Boa noite a todos. Vamos aí começar mais uma transmissão. Hoje eu fiz algumas transmissões mais do que normal, porque amanhã vou viajar aí. Provavelmente não vou ter internet. A internet provavelmente vai ficar muito ruim, e aí as transmissões que eu daria amanhã, provavelmente vou estar, vou de carro, aí sou de Minas, provavelmente vou ficar aí boa parte do tempo aí na estrada, então não vai dar tempo para eu fazer a transmissão. No dia 31 provavelmente eu vou tentar achar algum lugar que dê para fazer alguma transmissão ao vivo para vocês. Vamos aí se programando, ok? Então vamos tratar. Esse é um tema muito importante, progressividade. Antes de a gente começar a tratar, pessoal, fazem aí os coraçõezinhos, né? Me ajudem, e também tem uma maneira de eu monitorar aí a transmissão de vocês, ok? Então, quem não sabe, só ficar clicando aí na tela que gera aí os corações, beleza? Então, vamos aí começar a tratar desse tema. É um tema que o STF mudou aí em 2013, recentemente mudou o seu entendimento, porque a jurisprudência clássica do STF é que, para os impostos reais poderem terem as suas alíquotas aí progressivas. O que é eu adotar a progressividade? É eu variar a alíquota em função do aumento da base de cálculo. Um exemplo clássico é o do imposto de renda. O imposto de renda é um imposto tradicionalmente progressivo. Tem lá a previsão constitucional que o imposto de renda deve ser progressivo. É quando eu aumento a alíquota com o aumento da renda. Tenho lá a tabela progressiva do imposto de renda, a alíquota varia em função do aumento da renda. Então quem ganha menos é tributado com uma alíquota menor, quem ganha mais é tributado com a alíquota maior. Isso é uma maneira de eu concretizar o princípio da capacidade contributiva, o princípio da isonomia tributária. Quem tem uma capacidade de contribuir maior, quem tem uma renda maior, tem uma capacidade contributiva maior, vai ser tributado de forma mais intensa, com uma alíquota maior. Quem ganha menos, quem possui uma capacidade de contribuir menor, vai ser tributado de uma forma menos intensa, com uma alíquota menor. Beleza? Então o entendimento do STF é que a progressividade, de acordo com o artigo 145, parágrafo 2º, parágrafo 1º, está lá, seria uma técnica para eu concretizar o princípio da capacidade contributiva, e uma técnica específica para os impostos pessoais. Aí que eu começo a entrar. Qual é a diferença? Aquela classificação típica lá do direito tributário: impostos pessoais e impostos reais. Impostos pessoais, tradicionalmente, o imposto de renda, imposto em que a base de cálculo do imposto é influenciada fortemente por características do sujeito passivo. Pega o exemplo mais típico de imposto pessoal, é o imposto de renda. Então, quando eu tenho um sujeito passivo, aí do imposto de renda, que tem muitos dependentes, gasta muito com educação, com saúde, ele vai ter uma base de cálculo menor do que aquele que ganha a mesma renda que ele, mas é um solteirão, não tem dependente, quase não tem gasto com educação, não tem filho, quase não gasta com saúde. Então, eu olho para as características pessoais do sujeito passivo, e com isso
eu adapto a base de cálculo, a intensidade da tributação, em função das características pessoais. Já eu tenho os impostos reais. Aí, diferentemente dos impostos pessoais, os impostos reais, eu olho para uma coisa, para um bem imóvel, para um bem imóvel, e não olho para as características pessoais do sujeito passivo, mas sim as características da coisa. No caso do IPVA, um imposto real, né, aquele que eu tenho como objeto de tributação, um automóvel, a depender do tipo do automóvel, se ele é gasolina, se ele é álcool, se ele é um ônibus que transporta, faz transporte escolar, se ele é um caminhão. Então olho para as características da coisa para decidir como que vai ser a tributação. Qual é o valor venal do automóvel? No caso do IPTU, se o imóvel tem uma área construída grande, se tem um terreno grande, tudo isso influencia a base de cálculo do IPTU e vai influenciar o valor que eu pago do IPTU. Estou olhando as características da coisa. Então aí eu tenho impostos pessoais e impostos reais. Uma classificação aí tradicional em que eu faço essa dicotomia entre impostos pessoais e impostos reais. Tradicionalmente o STF, ele somente permitia a adoção da sistemática da progressividade, no caso dos impostos reais, se houvesse uma disposição expressa na Constituição Federal. Se não houvesse uma disposição expressa na Constituição Federal, o ente federativo competente para instituir aquele imposto não poderia adotar a sistemática progressiva. Pega o exemplo clássico do IPTU. O IPTU, antes da emenda constitucional 29 de 2000, os municípios não podiam adotar a progressividade do IPTU em função do seu valor venal. Por quê? Porque o IPTU é um imposto real e antes dessa emenda constitucional, antes do ano 2000, antes da emenda constitucional 29 de 2000, não havia um dispositivo na Constituição autorizando os municípios a adotarem a progressividade fiscal, aquela progressividade das alíquotas do IPTU em função do valor venal. Após dessa emenda constitucional, incluindo esse dispositivo na Constituição, que os municípios passaram a adotar, passaram a ter uma autorização constitucional para adotar a progressividade fiscal, progressividade das alíquotas em função do valor venal. O que os municípios tinham permissão constitucional era em relação à progressividade do IPTU no tempo, aquela progressividade extrafiscal lá prevista no artigo 182 da Constituição, aquela parte da Constituição que trata da política urbana. Então, desde o texto originário da Constituição, os municípios estão autorizados a adotar a progressividade do IPTU no tempo, aquela progressividade extrafiscal que não tem uma finalidade arrecadatória, mas sim uma finalidade extrafiscal de induzir um comportamento no proprietário de ele dar a correta destinação para o imóvel, que está subutilizado ou não utilizado. Então essa progressividade os municípios têm autorização desde lá de 1988, desde o texto originário da Constituição, a previsão para a progressividade do IPTU no tempo. Já a progressividade fiscal, a progressividade em função do valor venal, os municípios têm somente autorização a partir da emenda constitucional 29 de 2000. E esse entendimento, tudo isso que eu acabei de falar para vocês, está numa súmula. A súmula 668 do STF. Súmula 668 do STF. Então, uma lei lá municipal, por exemplo, de 1995, que previa alíquotas progressivas do IPTU em função do valor venal, essa lei é inconstitucional. Por quê? Porque foi uma lei antes da emenda constitucional, adotando uma progressividade que à época não era autorizada pela Constituição. Já uma lei, por exemplo, do ano de 2002, após a emenda constitucional 29 de 2000, que adota a progressividade das alíquotas do IPTU em função do valor venal, essa lei é constitucional. Por quê? Porque
Porque em 2002 já havia autorização constitucional para os municípios adotarem a progressividade fiscal aí em função do valor venal para o IPTU. Ok? Então, o STF tinha um entendimento tradicional de que para o imposto real poder ter suas alíquotas progressivas somente mediante autorização constitucional. Mediante autorização constitucional. Ok? Esse era o entendimento clássico do STF. Então, isso originou também uma outra súmula, a súmula 656 do STF, aquela que considera inconstitucional as alíquotas progressivas para o diferentemente do não tem um dispositivo na Constituição que autorize os municípios a adotarem a progressividade das alíquotas em função do valor venal. Então o STF até editou a súmula 656, né, do tribunal, né, que fala que é inconstitucional, inconstitucional lei municipal que adota a progressividade das alíquotas aí para o ITBI. Beleza, pessoal? Essas duas súmulas foram editadas à época em que o STF adotava esse entendimento clássico. E em 2013, o STF mudou o seu entendimento. Ao julgar uma lei, a constitucionalidade de uma lei do Rio Grande do Sul que adotava para o ITCMD a progressividade das suas alíquotas em função do valor venal, o STF, ao julgar essa lei, surpreendendo toda a doutrina, todos os tributaristas, considerou constitucional a lei. Mas como, professor, o STF considerou constitucional essa lei? O IT, ele é um imposto real. Lá eu tenho como objeto um bem imóvel, em uma doação ou em uma transmissão causa-mortes. Como que eu posso considerar constitucional? Como eu posso considerar constitucional uma lei que adota a progressividade para o ITCMD? Então, o STF ele mudou seu entendimento. E desse recurso extraordinário, o STF falou, ó, não me interessa se o imposto é pessoal ou o imposto é real. Todas as progressividades para qualquer imposto, independentemente dele ser real ou pessoal, a progressividade ela tem uma autorização implícita no próprio princípio da capacidade contributiva. Então o STF, ao analisar a possibilidade de os impostos poderem adotar a progressividade, artigo 145, parágrafo 1º, que trata do princípio da capacidade contributiva. Então, não há necessidade de ter uma autorização expressa na Constituição. A autorização está implícita no próprio princípio da capacidade contributiva. Então o STF ele mudou seu entendimento. Então hoje, para um imposto real poder adotar a progressividade, não há necessidade de ter uma autorização, um dispositivo expresso autorizando, um dispositivo na Constituição autorizando aí a progressividade. Por quê? Porque a autorização está implícita no próprio princípio da capacidade. O STF, ao adotar esse entendimento, praticamente ele acaba com essa dicotomia imposto real e imposto pessoal. Se você for analisar, pessoal, realmente, apesar de eu ter um imposto real, Reinaldo, eu já analiso isso daí, tá? É o próximo tema que eu vou tratar nessa transmissão, em relação ao ITBI. Então, o STF, ao adotar esse entendimento, ele praticamente acaba com essa dicotomia imposto real e imposto pessoal. E muitos na doutrina criticam essa dicotomia em diferenciar o imposto pessoal e o imposto real. Mesmo eu pegando um imposto tipicamente real, em que o objeto de tributo ele também tem uma faceta pessoal. Eu vou pegar como exemplo o IPTU.
Eu vou dar como exemplo o IPTU aqui no município de São Paulo, mas isso serve para qualquer IPTU, tá? Eu vou dar um exemplo aqui no município de São Paulo que serve para outros municípios. Eu pego o IPTU, ele é um imposto classicamente considerado como imposto real, em que o valor do IPTU depende das características do bem imóvel. Se tem uma área construída grande, se é um imóvel luxuoso, se está localizado em um bairro nobre. Então tudo isso depende, eu olhar para as características da coisa para dizer se o IPTU vai ser maior ou menor. Mas isso não significa que o IPTU não tem uma faceta pessoal. Primeiro, quem paga o IPTU é uma pessoa. O sujeito passivo é uma pessoa física ou jurídica. Qualquer relação jurídica tributária, independente se o imposto é pessoal ou real, eu tenho uma relação entre pessoas. Uma relação jurídica é sempre uma relação intersubjetiva. E outra, não é porque eu tenho um imposto real em que o objeto de tributação é uma coisa, que eu não olho também para as características do sujeito passivo. Por exemplo, a isenção de aposentado aqui no município de São Paulo. Eu tenho uma isenção para aposentado que ganha até 3 salários mínimos e só tem um único imóvel. Esse imóvel ele usa como residência. Nesse caso, eu estou afetando o valor do IPTU que vai estar submetido a um bem imóvel, olhando para as características pessoais do sujeito passivo, se ele é aposentado, se ele ganha até 3 salários mínimos. Isso acontece também, por exemplo, com o IPVA. No estado de São Paulo e a maioria dos estados têm uma causa isentiva para deficientes físicos. Então o IPVA, mesmo sendo um imposto tipicamente real, em que eu tenho como objeto de tributação um automóvel, eu tenho também uma faceta pessoal. As causas isentivas em que dependem, tem como condições específicas, características do sujeito passivo, se ele é um deficiente físico, no caso de muitos municípios, se é um ex-combatente de guerra, no caso do IPTU. Então eu olho também para as características pessoais. Então isso, para muitos na doutrina, e passou a ser adotado pelo STF, o enfraquecimento dessa dicotomia imposto pessoal e imposto real. Então o STF tem um entendimento que para o real eu não preciso ter uma disposição expressa na Constituição autorizando essa progressividade. Essa autorização implícita no princípio da capacidade contributiva. Muitos alunos me perguntam, após essa mudança de entendimento do STF, o que aconteceu com a súmula 656 do STF, que fala que é inconstitucional os municípios adotarem a progressividade para o ITBI. O que aconteceu, professor? Essa súmula foi superada, ela foi cancelada? Calma, essa súmula não foi cancelada. Continuar considerando como correto essa súmula. Ainda não foi cancelada ainda não chegou nenhum recurso na começar 656 ainda se chegar uma lei aí municipal que adote a progressividade do ITBI, que adote a progressividade do STF, adotar o mesmo entendimento que adotou para o ITCMD. Então há uma tendência aí no STF, em modificar também o seu entendimento para o ITBI. Modificar aí seu entendimento para o ITBI. Ok? 56, mas ainda ele não cancelou. É simplesmente uma tendência que aplicou. Aí da jurisprudência do STF, como que o STF pensava antes,
e como isso influenciou na edição da súmula 668 e 656 e como que esse entendimento foi modificado em 2013 com o julgamento da lei do a constitucionalidade. Então a gente analisa com isso jurisprudencial das possíveis, uma possível em relação ao ITBI. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria tratar com vocês. Ficou ruim, pessoal? Ficou que parte que ficou começou a travar muito? Aí eu acho que fica bom, tá? Vocês têm como assistir na assistirem melhor, porque como trava aí o vídeo, a retransmissão, beleza? Então é isso daí, né? É isso daí. Vamos até breve aí para o próximo, até breve, até o próximo a próxima transmissão.